Show de bola aí, pessoal. Então, vocês já viram então que aqui ele não está gravando, né? Então a gente vai corrigir então aqui. O erro, a princípio, o essencial está aqui no na nossa cidade, que é uma chave estrangeira. Então vamos ver aqui, nós temos o nosso select seed código, name seed código, né? ID seed código, tranquilo. O meu option então é selecione uma cidade, tá certo? Só que aqui, pessoal, o que eu vou ter que fazer aqui? Do lado aqui desse meu option aqui, antes a gente finalizar esse nosso select, eu quero que ele chame um método que a gente vai criar para listar as minhas cidades, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso daqui? Eu já vou chamar ele aqui agora. Eu já vou chamar ele aqui agora, tá, pessoal? Para a gente já ver como é que a gente vai fazer isso aqui. Vejam que aqui nós estamos tendo esse nosso o que fazer, certo? E estamos passando então a alguma ação. No nosso caso aqui, o que eu quero? Eu quero que ele faça esse meu o que fazer aqui. E lá dentro a gente vai criar um método para listar as minhas cidades. Então, listar cidades. Ok? Então, vamos vir aqui no meu fornecedor de manutenção. E aqui embaixo, então, vamos criar um método para listar as minhas cidades. Então, function listar cidades. Certo? Function listar cidades. Então, vamos criar uma variável. A variável, pessoal, que vai retornar as minhas cidades. Ok? Vamos criar assim, ó, retorna. Tá? Retorna. A princípio, vamos fazer com que ele receba vazio, só estou criando. E agora vamos criar uma variável SQL que vai estar recebendo, então, todas as minhas cidades. Então, select asterisco from tbl underline cidade. Vamos até ordenar aqui, order by. Deixa eu ver o que nós temos aqui das minhas cidades. Cidade, eu tenho aqui seed descrição. Então, vamos ordenar por seed descrição. Já apareceu aqui em ordem alfabética, certo? Bom, a gente agora precisa estar executando essa minha função, né? Ou seja, resultado vai receber. Deixa eu já copiar isso aqui em cima para a gente não perder tanto tempo ficar digitando aqui. Agora vai ficar fácil, a gente vai dar um laço, vai criar um laço de repetição aqui dentro, pessoal, que vai fazer o seguinte. A gente vai criar então aqui uma variável registros de cidades, certo? Que enquanto ele conseguir então ir para o último, ou seja, aqui em cima até a gente tinha um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu fazer direto aqui dentro para não confundir vocês. Enquanto ele conseguir ir para o último registro, certo, do resultado, ou seja, enquanto ele conseguir ir para o próximo fetch, aquilo que eu já ensinei para vocês, next object, ou seja, enquanto ele conseguir fazer isso daqui, é porque eu tenho mais registros, eu vou conseguir então, ele vai ficar rodando aqui dentro, certo? E agora eu posso simplesmente retornar o que eu quiser. E agora nós temos que fazer duas coisas, pessoal. Uma delas, veja que quando você estiver aqui, ó, quando você estiver aqui no fornecedor, onde é que está o fornecedor? Quando você clicar aqui em alterar, por exemplo, ele vai ter que aparecer. Eu não tenho aqui ainda a opção de alterar. Ele vai ter que aparecer aqui então o registro que está selecionado, certo? Ele vai ter que aparecer esse registro que está selecionado. Isso é uma coisa muito importante. E outra coisa é quando eu clicar aqui aparecer todas as minhas cidades. Então a gente agora vai ter que matar dois coelhos com uma cajadada só. Então, primeira coisa, eu vou criar uma variável aqui, ó, chamada selecionado. Selecionado. Em que essa variável aqui, tá, a princípio selecionado, recebe vazio. Mas se, olha só, pessoal, se registros
Agora eu pego lá o meu registro chamado seed código, né? Olha só, pessoal, se ele for igual ao meu registro, que é esse cara aqui, ó, regseed. Seed código. Olha o que vai acontecer. Pessoal, eu estou dentro de um laço de repetição, certo? Estou dentro aqui do laço de repetição. Se, daí eu estou pegando aqui, eu estou comparando se o registro lá da minha cidade for igual ao registro de código, ou seja, quer dizer que aquele que tiver gravado lá no banco de dados, quando eu estou aqui no fornecedor, eu tenho aqui um registro, certo? Eu tenho aqui já um código do registro. Então, quando eu clicar em alterar, certo? Ele vai percorrer a minha lista e vai ver então qual é o elemento que está selecionado, certo? Se aquele elemento aqui, se aquele elemento for igual ao que tiver na minha tabela, ou seja, se o registro aqui do fornecedor, o código da cidade, for igual ao código da cidade que está lá na tabela da cidade, então eu vou dizer que o selecionado é esse aí, certo? Então eu vou dizer então que esse selecionado aqui vai receber então selected. Para quê, pessoal? Selected. Para que ele vai receber selected? Selected. Para que ele apareça então nessa minha lista aqui, ó. Então ele vai ter que aparecer aqui, por exemplo, carazinho, passo fundo, não me toque e assim por diante. Então, selecionado recebe selected, certo? E agora vamos matar o nosso outro coelho. Ou seja, já identifiquei o que vai armazenar o selected, certo? Agora eu preciso então retornar, eu preciso povoar esse cara aqui com todos os itens da minha cidade. Então o que a gente vai fazer? Nós simplesmente vamos acrescentar lá dentro. Veja que se você olhar aqui, qual foi o primeiro que a gente fez, o cidade, né? Onde é que está aqui o meu cidade? O meu cidade form. Veja se tu olhar o teu cidade form, aqui ó, o F aqui, a gente povoou ele de forma manual. Certo? Veja que a gente colocou aqui um option para cada um deles. Então a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que criar esses options aqui com os seus valores e com o conteúdo. Então a gente vai ter que criar conforme a quantidade que eu tiver aqui no meu banco de dados, certo? Então o que a gente vai dizer? A gente vai dizer a gente vai fazer com que essa variável que a gente criou aqui em cima retorne então todas as minhas cidades em formato de option value. Certo? Então, simplesmente o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ele receba ele mesmo, retorna, certo? Vou concatenar com... Olha o que tem aqui, pessoal. Se tu olhar aqui, ó. Veja que eu tenho aqui meus options, ó. Veja que eu tenho aqui option. Então, eu vou criar exatamente isso aqui lá dentro. Isso aqui é uma coisa show de bola, muito importante. Às vezes as pessoas não têm o pleno domínio disso aqui, não entendem como é que é possível eu pegar o selecionado e listar os itens lá dentro, e na verdade é pura lógica de programação. Então na nossa próxima videoaula a gente vai estar implementando isso aqui para povoarmos então o nosso fornecedor aqui com esses itens da minha tabela. Valeu? Então pessoal, até a próxima videoaula, um abraço, até mais e tchau.